Olá! Imagina só a cena. Chegar em casa e receber uma conta que parece um erro de digitação. Um valor tão absurdo que abala uma cidade inteira. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos casos mais intrigantes da gestão pública brasileira recente, a crise do IPTU em Campo Grande. Tudo começa em janeiro de 2026. O pessoal lá em Campo Grande começa a receber os carnês de IPTU e aí, o susto. Aumentos de até 396%. E não foi um caso isolado, não. Foi o estopim de uma crise que literalmente parou a capital sul-mato-grossense. Claro, a imprensa caiu em cima na hora. E essa manchete aqui, ela diz tudo, né? Capturou perfeitamente o sentimento geral de choque, de indignação. O que era para ser uma questão técnica, de repente virou um drama político com nome e sobrenome. O palco para o nosso mistério estava oficialmente montado. E é aqui que o nó aperta. De um lado, a gente tinha a prefeitura dizendo: calma, pessoal, é só a correção da inflação, 5,32%. Uma coisa técnica, oficial. Só que do outro lado, tinha a realidade nua e crua dos boletos, aumentos que chegavam a quase 400 vezes mais. Essa diferença gigantesca foi o que alimentou toda a desconfiança. Então fica a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um reajuste que, no papel, era de 5%, vira, na prática, um aumento de quase 400%? A resposta, eu já adianto, não é nada simples. Ela está escondida numa série de mecanismos que a gente vai começar a desvendar agora. Para entender essa história, a gente vai precisar abrir a caixa preta do sistema da prefeitura. É lá, nos detalhes, naquelas letrinhas miúdas que muitas vezes ninguém vê, que está a origem de todo esse caos. E a nossa primeira grande pista é essa aqui, a tal da atualização cadastral. O que é isso? A prefeitura usou tecnologia de ponta, geoprocessamento, para fazer uma varredura na cidade toda. E aí, claro, encontrou um monte de construções e ampliações que não estavam declaradas. O problema foi que decidiram cobrar anos de defasagem de uma vez só. O resultado? A área tributável de milhares de imóveis simplesmente explodiu, da noite para o dia. Então, para evitar exatamente esse tipo de choque, muitas cidades grandes têm um mecanismo de proteção. É a chamada trava de aumento. Basicamente, um limite na lei que não deixa o IPTU subir mais do que um certo percentual por ano. Pensa nisso como um cinto de segurança para o bolso das pessoas. Só que aí vem a grande virada nessa história. Esse cinto de segurança, em Campo Grande, ele simplesmente não existe. Não está na lei. E essa ausência, essa falta de proteção, deixou milhares de pessoas totalmente expostas ao impacto total e imediato daquela atualização cadastral. E como se não bastasse, no exato momento em que todo mundo correu para o site da prefeitura para tentar entender o que estava acontecendo, o sistema caiu. Esse apagão digital foi a cereja do bolo. Ninguém conseguia ver os cálculos, ninguém conseguia contestar, só aumentou aquela sensação de que algo muito errado e pouco transparente estava acontecendo. Ok. Então, se a atualização cadastral foi o estopim da bomba, a taxa de lixo foi o componente explosivo, foi a pólvora. E é aqui que a nossa história deixa de ser sobre um suposto erro técnico e passa a ser sobre uma escolha política. Uma escolha, aliás, bem controversa. Para entender o aumento da taxa de lixo, a gente precisa conhecer essa sigla aqui, PSEI, o Perfil Socioeconômico do Imóvel. É esse índice que define o valor da taxa. E o que a prefeitura fez? Realizou uma revisão bem silenciosa, diga-se de passagem, nesse mapa. E numa canetada só, 250 mil imóveis, a gente está falando de mais da metade da cidade, pularam para categorias mais caras. O resultado disso foi, para dizer o mínimo, perverso. Bairros mais na periferia que finalmente receberam alguma melhoria, como o asfalto, por exemplo, foram automaticamente reclassificados para cima. A consequência? Moradores dessas áreas viram a taxa de lixo triplicar. A conta triplicou, mas a renda deles não aumentou um centavo sequer. E aí, para completar o quadro, o contraste. Um contraste que choca. Porque, ao mesmo tempo que a conta explodia na periferia, uma nova lei era aprovada, reduzindo em até 71% o IPTU de terrenos vazios em condomínios de luxo. A leitura da população foi imediata, né? Era um Robin Hood às avessas. Bom, com a crise totalmente instalada, o assunto já não era mais técnico. Virou um baita jogo de xadrez político. E para complicar, tudo isso em um ano pré-eleitoral. Então vamos dar uma olhada nos movimentos de cada peça nesse tabuleiro. Primeiro, o Poder Executivo, com a prefeita.
A defesa foi totalmente técnica, batendo na tecla do foi só a correção de 5,32%. Só que essa narrativa não se sustentou. Veio à tona o aumento do próprio salário dela, a decisão super impopular de cortar o desconto do pagamento à vista pela metade e, para fechar, no meio do furacão, a secretária de Finanças simplesmente desapareceu. Aí a gente tem a Câmara Municipal. Os vereadores fizeram um verdadeiro malabarismo para se afastar da crise. O discurso principal era: olha, a gente não votou esse aumento, a culpa é da prefeitura. Aí, claro, criaram comissão, fizeram discursos inflamados, tudo para se posicionar como os defensores do povo e, óbvio, capitalizar politicamente. E do outro lado, a sociedade civil. A reação foi forte e, o mais importante de tudo, foi organizada. Entidades de peso como a OAB e a Associação Comercial não ficaram só no protesto. Elas partiram para uma ofensiva jurídica coordenada, com foco em atacar a ilegalidade da coisa toda e unificar a revolta popular em torno de pedidos bem concretos. Com tudo isso, era inevitável. O conflito foi parar nos tribunais. A briga agora seria no campo da lei, das súmulas, da jurisprudência, em busca não só de uma solução, mas talvez de algumas lições para o futuro. E essa aqui era a arma principal da acusação, a súmula 160 do STJ. Ela é bem clara, diz que o município não pode usar um decreto, uma canetada, para aumentar o IPTU mais do que a inflação. Ponto. A grande discussão jurídica então virou: o que a prefeitura fez foi uma simples atualização ou um aumento real disfarçado? E aí a gente tem os dois lados no ringue jurídico. De um lado, a OAB dizendo isso é uma manobra ilegal que viola a súmula. Do outro, a prefeitura se defendendo. Não aumentamos a alíquota. Foi só uma atualização do cadastro, um procedimento administrativo que não precisa de lei. E quando a gente olha para o lado, para outras cidades, fica muito claro que essa crise toda poderia sim ter sido evitada. São Paulo, por exemplo, tem a tal da trava de aumento. Salvador tem canais para mediar esses conflitos. O que aconteceu em Campo Grande foi, acima de tudo, uma falha de planejamento, de política pública mesmo. Tá, mas e aí? Como é que se sai de um impasse desses? Bom, os especialistas apontaram um caminho com 3 passos. Primeiro, o urgente, prorrogar o prazo. Segundo, para o médio prazo, criar de vez a trava de aumento. E por fim, pensando lá na frente, garantir que os sistemas digitais funcionem e fortalecer a participação dos cidadãos nas decisões. No fim das contas, o ponto central é este. O caos do IPTU em Campo Grande não foi só um erro de cálculo. Foi, na verdade, um sintoma. Um sintoma de que um modelo de gestão fiscal baseado na falta de transparência e na imposição simplesmente se esgotou. Um modelo que ignorou completamente a capacidade das pessoas de pagar a conta. E a gente termina com uma provocação. Esse caso de Campo Grande nos obriga a perguntar: até onde vai o poder de tributar? Qual é o limite? Em que ponto a necessidade do governo de arrecadar bate de frente com tanta violência com a realidade das pessoas, a ponto de quebrar o contrato de confiança que deveria existir entre o cidadão e o Estado? A resposta para isso ainda está sendo escrita.